Olá, ser sagrado, e hoje eu quero aprender a ter mais energia nas palavras, aprender a falar direito. Eu sei que eu posso falar com vocês, porque vocês são meus amigos. Eu quero contar, eu quero compartilhar coisas com você e eu não vou deixar nenhuma falta de humildade, nenhuma falta de vergonha de falar com vocês. Não tenho. Tem que aproveitar esse momento para falar com vocês, contar, falar, abre a boca aqui, ó, desbloqueou, gente, ó, eu sei falar, eu sei falar, eu sei. E eu sempre tive muita vontade de poder ter vocês mais próximos, assim, de ser mais próxima de vocês e poder compartilhar com o mundo as experiências, né? Só que por muito tempo eu achei que não era possível. Eu aprendi que quando a gente é criança, né, a gente fala, ou brinca, e todo mundo manda a gente ficar quieto. Cala a boca. A gente ouve muita coisa, né, quando a gente é pequeno, e a gente, como é a nossa primeira experiência com as coisas, então a gente é muito mais frágil, né? E a gente acaba sendo uma esponja que absorve tudo que está ao nosso redor, né? Quando a gente é criança, a gente desacredita de muitas coisas. A gente desacredita de quem a gente é, de onde a gente veio, o que a gente veio fazer aqui. E a gente aprende a esquecer tudo isso e a gente aprende a ser o que os outros são, né? A gente aprende a se comparar, a gente se compara com as pessoas que estão perto da gente, a gente tende a querer ser iguais a elas para que a gente seja aceito, para que a gente se sinta parte, né? E na verdade a gente sofre muito com isso, porque nosso espírito quer ser muito mais. Nosso espírito ele veio com alguma coisa, uma missão para viver. A gente é um ser diferente um do outro e a gente acaba aceitando e se cala, a gente se prende, tudo gera um trauma e esse trauma traz um bloqueio que fica que a gente tenta fazer coisas novas na nossa vida e a gente não consegue. E aí quando chega um momento que você fala, que você para realmente e você fala, não dá, não sou eu, isso aí não sou eu. A sensação que eu tinha é que tudo que eu queria ser estava aqui atrás, assim, ó, como se fosse no meu inconsciente, mas aqui na frente, tipo assim, aí chega que bloqueia, então eu quero falar uma coisa, quando eu vou falar, sai outra. Quero fazer um movimento, quero fazer uma coisa, quero ser espontânea, mas quando eu vou fazer, eu sou totalmente desajeitada. Por quê? Porque tem um bloqueio aqui dessa parte, dessa estrutura cerebral, né? Que é que mora o seu senso crítico, tudo aquilo que você foi programado, você executa. Então é como se você entrasse. Não sei se vocês lembram, mas na época do Windows 95, Windows 98, quando você tinha algum problema e você ia reprogramar o seu computador, você apertava o Ctrl Alt Del, né? E aí aparecia aquela tela azul onde aparecia lá para você entrar no modo DOS, que é o modo de programação, e você, ou outra pessoa que tem o conhecimento, né, vai lá e digita o comando, aí depois reinicia
e ele volta a funcionar normalmente, né? Normalmente, quando eu tinha problema no computador, quem mexia era um dos meus irmãos, né? Que iam lá e fazer essa reprogramação. E eu ficava do lado prestando atenção, então, pra mim, eu associei isso ao processo da hipnose, né? Quando eu comecei a estudar hipnose, tipo, não entendia dessa forma, mas hoje em dia, quando eu comecei a estudar novamente, mais a fundo, antes de fazer o processo da hipnose, eu cheguei a assimilar um pouco o cérebro como computador, mas depois das primeiras sessões que eu fui fazer essa comparação, ainda não tendo a experiência ainda da hipnose, mas quando eu tive o pré-talk, né, quando você vai conversar sobre sua vida, né, que é o psicólogo e hipnólogo, ele vai te conhecer, né, então ele vai fazer um rapport com você, uma elo de confiança, né, com você, para que você tenha confiança nele para fazer o processo da hipnose, que é um processo que, se você não tiver confiança com quem você está fazendo, né, não vai do porquê de você estar lá, né. Se você está lá é porque você quer ter um resultado. Então, voltando. Então, quando eu tive as minhas primeira sessão, segunda sessão, eu falava assim, gente, não é possível, eu nem entrei em hipnose e já consegui ter resultados assim que eu nunca esperava, tipo, de chegar e ligar a câmera e falar assim, não, eu vou... Mano, eu achava ridículo pegar e falar assim, não, eu vou ligar a câmera, eu já começava a passar um monte de coisa na minha cabeça, e tudo era irreal isso, era coisas que eu já estava programado na minha cabeça, e na hora que eu ia fazer, o que eu queria fazer, que estava dentro de mim, assim, querendo fazer, eu não fazia por causa dessas programações que estavam na frente. Então, é como se você estivesse com um programa novo, né, programa acabou de sair, ó. Aí você quer colocar lá no seu computador, no seu sistema, mas o seu sistema tá rodando ainda o Windows 98, Windows 95. Então, o sistema antigo tá lá ainda, que é o sistema que foi criado pelos pais, pelos amigos, pela família, né? Que a família é o primeiro contato da criança, né? Então, infelizmente, as primeiras programações são de pessoas próximas, pessoas que a gente ama, e que eles têm essa programação dos pais deles, né? Então eles não têm culpa de ter programado isso na gente, mas essa programação que foi feita, de alguma forma, ela foi o que a pessoa sabia. É a mesma coisa. Se eu tivesse um filho agora, ou mesmo até meus gatos, ou mesmo até meus amigos, né, as pessoas que eu conheço, eu tratava elas ao modo que eu aprendi. Então, às vezes eu não fui uma... Só um minuto que eu vou ligar a luz. Não fui tudo que eu poderia ser, assim... Sei lá, tipo, pode ter causado também um trauma em alguém, alguma coisa em alguém, mas é porque eu não sabia também, né? Então, pra mim, o modo que eu era é o modo que eu aprendi a ser, foi a amiga que eu aprendi a ser, então o que eu aprendi a ser, eu passo pra você, né? Então, meio que sair do assunto. Então, aí para você reprogramar, o cérebro é a mesma coisa. Então, o computador também, quando você vai reprogramar ele, você tem que estar com o computador ligado. Você não vai desligar o computador. Como que você vai reprogramar um computador se o computador não estiver ligado? Não tem como, porque para você mexer no programa, o sistema tem que estar ligado, né? Então, não precisa ter medo de, ai, eu vou perder a consciência, ai, eu não vou lembrar de nada que está sendo falado. Não, é totalmente ao contrário. Pelas minhas experiências com a ayahuasca, e
alucinógenos. Não, brincadeira, não são alucinógenos, são plantas medicinais que expandem a consciência, são ferramentas que nossa própria energia criou aqui na Terra, essa própria energia do universo criou, colocou aqui, como uma forma de nós podemos acessar essa consciência de uma forma desperta, como vocês podem ver nos meus relatos, tudo consciente, tudo. Eu ficava muito mais consciente do que eu estou aqui agora com vocês, mas hoje em dia eu estou plenamente consciente. Enfim, você tem uma consciência muito maior, muito mais amplificada, porque ela vai tirar essa parte frontal, ela vai ficar meio que do relax. Então, tudo que você vê, tudo que você não vai passar pelo seu crivo de não, isso não existe, não. Muito pelo contrário, você vai observar e vai pensar em muitas coisas, vai reconhecer muitas coisas, vai se conectar, né? E quando você chega nessa parte da hipnose, que você está lá deitada e você relaxa, você cria um rapport de confiança com seu terapeuta. Então, o que acontece? Eu, quando ia ter experiência com a ayahuasca, era tão real como se fosse... Se você já teve experiência de colocar aqueles óculos de realidade virtual, você sabe que o que você está vendo ali, você sabe que não é verdade, mas ao mesmo tempo parece que você está lá. Então, às vezes, você fica meio confuso. Então, é a mesma coisa. Quando você toma uma ayahuasca, você está de olho aberto, você vai ver as coisas e se conectar com elas. Mas quando você está de olho fechado, sua mente, ela vai te levar para onde você precisa, né? Se curar aqui dentro. E é o mesmo processo da hipnose, só que, no caso, o hipnólogo ele tem um conhecimento de algumas estruturas do labirinto que existe dentro da sua cabeça que você não sabe. Então, ele vai te ajudar. Então, ele é como se fosse também a ferramenta. Então, quando eu ia tomar ayahuasca, eu ia para muito longe, eu ia para coisas que eu acho que não cabe muito aqui também falar, porque vai muito da experiência de cada pessoa, das crenças de cada pessoa, né? Então, só que assim, pra mim era tão real que, como eu tava ali, eu tinha que abrir o olho de vez em quando para ver que eu realmente estava sentada ali na cadeira, e eu fechava o olho de novo e continuava a experiência. Só que nesse abrir e fechar de olho, tudo bem que você volta, mas você já saiu um pouquinho, entendeu? Então você perde um pouquinho do fio da meada que você já estava. Agora, quando você tem alguém, que você tem um rapport, que você tem uma confiança, um elo ali, é como, pra mim, naquele momento, sem eu pensar, a sensação era de como se a minha consciência estivesse ali sentada do meu lado falando comigo. Era como se fosse um outro eu que estou ali. Então eu não me preocupava mais em abrir o olho. Eu não me preocupava mais com sons do ambiente, não me preocupava mais com nada. Eu só estava ali com interesse em saber aonde é que estava o bloqueio e desbloquear. Só isso, o meu interesse. Eu não quero mais viver nesse sistema antigo. Eu quero me libertar eu quero saber o que é que causa esse meu bloqueio e eu quero me libertar. Só isso que tinha na minha cabeça. Então, eu confio em você, então tudo... Eu realmente criei um elo de confiança, então assim, não tive medo de nada, sabia que eu ia me lembrar de tudo. Já tinha feito uma experiência antes também, vi que é um relaxamento profundo que você entra, mas você se lembra de tudo, você observa, você ouve muito as palavras. E as palavras que ele vai falando, na sua mente, ela já vai exatamente onde precisa. Então, é ele falar, pum, vem na cabeça. Como ele já tem todo ali no script que a gente montou, tanto como fala? As palavras-chave, né? Tipo, pra entrar dentro da sua consciência, pela sua história. Ele sabe, né, qual é o seu objetivo, o que você está buscando aqui e qual é
que você sentia quando você estava em determinada situação, não sei o quê. Então ele faz você voltar lá naquele ponto onde foi a primeira vez que você sentiu aquilo, e não é necessariamente coisas que você se recorda, porque eu achava que era uma parte da minha história, era também, mas muita coisa que eu já tinha ressignificado, né? Mas muita coisa era coisa que eu nem lembrava, e fazia tudo, significava muito assim para mim quando eu era criança. E aquilo bloqueou da minha mente. Eu até lembrava, mas eu não dava importância que teve quando foi o primeiro start de dar essa sensação de travar, de eu não posso fazer isso porque as pessoas me reprovam por causa disso, não sei o quê. Então, você volta para aquele momento, você sente tudo aquilo de novo, mas você sabe que tem alguém sentado ali, que tem alguém falando com você, que tem alguém enxugando suas lágrimas, que tem alguém ali que tá com você, passando, você tá ali passando de novo, você tá vendo, você tá dentro da situação, como se fosse agora. Você tá tipo no futuro, se vendo no passado, é como se você estivesse ali do seu lado. Você pode se abraçar, você pode falar com você naquele momento. E assim, pra mim fez muito, 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 muito. Se eu tô falando com vocês aqui hoje, é porque eu libertei aquilo que eu achava que era errado. E que eu reconheci que, que eu não estava errada, que aquela era a forma de eu me expressar, só que tinham pessoas que não entendiam e até tinha a proteção por amor. Então as pessoas tentando proteger acabam falando coisas que acabam gerando um trauma. Mas foi nesse momento que eu aprendi que assim, eu tinha perdoado muitas coisas já, muitas pessoas no sentido espiritual da coisa, né? Quando eu tomei ayahuasca, eu fui em muitos desses momentos, muitos eu nem sabia, muitos eu nem, para mim nem existiam, que veio, né? Porque você confiando em alguém ajuda muito mais você se soltar, né? Outro processo também tem uma ciência envolvida, enfim, isso aqui é mais em nível material. Em nível espiritual eu já tinha perdoado muita coisa, mas em nível físico é muito mais difícil. Tinha muitas coisas que, por exemplo, no nível espiritual, na hora que você tá, né, no transe da ayahuasca, que você tá sentindo tudo aquilo, tem muitas coisas que eu consegui trazer, mas tem muitas coisas que é tão evoluído, que é tão espiritual, que quando você volta realmente, tipo, quando você volta para essa consciência um pouco mais fechada, é muito difícil de trazer isso, né, tipo, de verdade. Então, sistema com senso crítico, o sistema está instalado aqui de crença, e você voltou, e aqui voltou essa parte aqui do seu crítico, sem ter mudado as suas ressignificações, sem ter realmente perdoado aqui, mudado a programação aqui atrás, quando você liga aqui, minha filha, volta tudo de novo. Então, você vai fazer um negócio, trava, você vai tentar falar, trava, você vai tentar expressar seus conhecimentos, trava. Então, assim, depois que eu passei por essa experiência e você sente, você volta lá e você ressignifica, e você perdoa a nível de materialidade, e você entende por que você está perdoando. Que é você ver na situação com o seu superconsciente que você precisava passar por aquilo para você ser a pessoa que você é hoje, para você até passar por... A pessoa, se eu fosse uma pessoa que não tivesse trauma nenhum, eu não ia ter conhecido tantas religiões como eu conheci, eu não ia ter experimentado, nunca na minha vida ia ter nem saber o que é ayahuasca, nunca saber o que é cogumelo, o que é cannabis, o que é tabaco, não ia saber nada disso. Não ia ter essas experiências incríveis que eu tive para poder compartilhar com vocês, sabe? Tipo, isso quer dizer que nós somos humanos, sabe? A beleza da humanidade é isso, é ser imperfeito. Não é que nós
nós somos perfeitos, né, espiritualmente falando, mas aqui a gente está aqui para ser imperfeito, e porque se a gente fosse perfeito, a gente ia compartilhar o que com as pessoas, né? Então essa imperfeição é justamente o que me faz eu dar a mão para você, que eu posso compartilhar alguma coisa para você, mas não quer dizer que eu sou a dona da verdade. Que tem, porque eu mesma, eu estou compartilhando, sempre tive muita vontade de compartilhar meu ponto de vista, mas não é porque é 100% certo. E justamente eu conheço muita gente, muitos canais, eu assisto muita gente que traz muita coisa muito interessante, mas também não é tipo, um é o dono da verdade. Não, eu assisto muita gente. E um conhecimento aqui, outro ali, que se soma e dentro de mim se transforma em outra coisa. E esse conhecimento eu passo para vocês. E é aquela coisa de você não, o que eu tô querendo fazer aqui não é, vou me expor, né, expor minha vida só. Não. Eu tô querendo incentivar vocês a se curarem, a, sei lá, né, se vocês quiserem conhecer essa terapia muito, eu indico muito, assim, foi e rápido. É um negócio que você não demora muito, é um negócio que você conversando com a pessoa, ele tem um negócio de terapia conversacional, que ele já conversando com você, ele já muda, né, muitas das suas crenças. Então, assim, desde a primeira terapia eu consegui cantar. Aí na segunda eu já tava mostrei dança. Aí daqui a pouco eu já tava dançando melhor, daqui a pouco eu já tava soltando meus gutural, os screamo, sabe? E, tipo, naquele momento que eu tava fazendo aquele scream, coisa que eu nunca consegui fazer, assim, tipo, estudar separado é uma coisa, agora você colocar na música, que tem aquela emoção da música, e você soltar aquela coisa, e sua raiva daquele momento que eu passei, que aquela música expressava tanto pra mim, você conseguir expressar, não tem preço. Então, gente, é isso que eu queria passar pra vocês. É muito importante você expressar no mundo. A gente aqui é a manifestação de Deus no mundo. Então, não se limite a ser o que você aprendeu a ser. Não é porque as pessoas ao redor não fazem que você não vai fazer, sendo que você tem vontade. Então, assim, não tenha vergonha, não tenha... Pense que você é um ser sagrado. Todos nós somos. Nós viemos de um pensamento espiritual. Então, se você está aqui, o seu corpo, ele é instrumento da espiritualidade. Aqui o seu corpo, ele expressa o que Deus quer. Só com pensamento, se eu estou pensando aqui, eu não consigo expressar. Muitas vezes você não vai entender. Eu preciso falar, eu preciso expressar no meu corpo, com fluidez, aquilo que eu quero passar, me comunicar com vocês. Então, da mesma forma, Deus, ele quer expressar através de você, através de mim, quem é ele, né? Então, e incentivar, porque eu quero que você aprenda também a se soltar, a ser você, a mostrar aquilo que está dentro de você, para que outras pessoas também façam, sabe? Tipo, mostra aquilo que tem de melhor, curem, se curem, cura seu coração, perdoar, sabe? E veja que tudo que você passou foi muito trauma, mas muitas vezes a pessoa que fez não sabe. Fez pra ela, nem sabe que fez, não foi de propósito. Pode ser que às vezes tenha um propósito, né? A pessoa fez de propósito, mas se ela fez de propósito é porque ela também recebeu aquilo. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se ela recebeu um abuso, se ela recebeu um jeito de maltratar, ela vai passar para frente. Mas também, do mesmo jeito que alguém te trata bem, as pessoas sentem vontade de passar isso adiante, porque é muito boa a sensação de gratidão, e é isso que eu estou sentindo, e eu agradeço aos meus pais, eu agradeço a todos que fizeram parte da minha história, mesmo os que me causaram algum trauma, que me causaram alguma coisa. Eu não preciso nem, não tenho nem palavras, não necessito de perdão. Eu peço perdão para todo mundo
fiz alguma coisa, ou se vocês entenderam alguma coisa que não foi minha intenção, né? Mas causou alguma coisa e tá tudo aí, nós estamos aqui, somos uma grande família, nós somos seres eternos, nós sempre vamos estar aqui. E então, já que nós vamos estar aqui, então vamos auxiliar um ao outro, né? E vamos tornar esse mundo um mundo onde nós possamos nos expressar da melhor forma, da forma mais livre possível. E é isso. Um beijo e até mais.